Em condições normais de temperatura e pressão, Jair Bolsonaro será preso. E eu quero começar a live com isso. Em condições normais de temperatura e pressão, Jair Bolsonaro será preso, tá? E o que eu estou sabendo é que as coisas se encaminham para uma prisão do Jair Bolsonaro por conta de uma tentativa de golpe de Estado ali no final de 2022, e a defesa dele meio que já sabe disso e está tentando cavar um acordo. Já estou começando, com essa, tá? E isso explica todos os outros movimentos que a gente vem assistindo aqui no jogo eleitoral, que envolvem desde filhos deles se candidatarem para a presidência da República, como forma de negociação, até, logicamente, aquilo que eles já tornam público, isso é conhecido, que é colocar vários candidatos ao Senado para tentar mudar o balanço de poder já para 2027, né, como mais senadores, para pressionar o Alexandre de Moraes, isso pensando inclusive numa eventual soltura do Bolsonaro, tá, mas eu acho que ele seria solto antes. E, número 3, na relação dele com essa manifestação. Porque vocês precisam entender esta manifestação, tá, que está acontecendo, como um jogo. Essa manifestação, essa manifestação não é sobre a anistia do Bolsonaro, nem dos caras, tampouco é sobre impeachment. Essa manifestação, e por isso que vocês não ver o MBL falando dela, eu vou dar minha opinião aqui. Essa manifestação é sobre a briga de poder dentro do bolsonarismo. Então essa manifestação, num contexto em que a gente precisa colocar aqui, não há, assim, hoje não há mínima possibilidade de impeachment do Lula, hoje, tá? E a fotografia é do momento, mas você pode puxar o filme. Não vejo a questão do impeachment premente, a não ser que o Lula realmente entre numa rota de implosão total, de suicídio. Isso é uma disputa de popularidade e poder dentro do bolsonarismo, entre a tropa Nicolas, o que o bolsonarismo chama de intergalácticos. E o Bolsonaro vê isso e entende o que está acontecendo, que é um processo sucessório de uma galera que já entende que o Bolsonaro será o preso ou não vai ter o papel que ele imagina na próxima eleição. E aí ele coloca a chave dele no game. Qual é a chave dele? É falar de anistia. Ele coloca ali a turma dos tiozões que estão presos, mas no fundo é uma anistia para ele. Porque sim, o assunto que mais importa para o Bolsonaro daqui até 2026 ou 27, tá, é a própria pele. E o Bolsonaro está tentando se proteger para não ser preso. O argumento central que ele vai usar para o pessoal ao redor, eu sou a grande liderança da direita e eu preciso ser protegido. Se num jogo de xadrez o rei é derrubado, você perdeu. Não importa que você tenha peões, tenha cavalos, tenha bispo. No fim do dia, ele é o rei. Então, todas as outras peças têm que se mobilizar para proteger o rei. Essa é a lógica do Bolsonaro. Já, vamos dizer, um jovem cavalo, ali como um Nicolas, um bispo... No bispo não, que o bispo tá com ele, que é o bispo Malafaia, né? Mas uma torre ali e tal. Os outros não, eles querem se mobilizar numa nova forma de jogar, né? E essa nova forma de jogar, naturalmente, pressupõe a substituição do rei por outras peças. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o que tem mais chance de acontecer? Impeachment do Lula ou prisão do Bolsonaro, senhor Rafael Almeida Rizzo? Prisão do Bolsonaro. É tipo 10-1, tá? A possibilidade do impeachment é muito baixa e a chance de prisão do Bolsonaro é muito alta. Então faz muito sentido pro Bolsonaro, além de vincular ele a uma manifestação e diminuir essa espécie de sublevação, essa revolta interna, isso é um meio também de lhe beneficiar num jogo em que ele luta para não ser preso, tá? Naturalmente o Bolsonaro luta também por um acordo, né? O Bolsonaro vai de todas as maneiras, e isso precisa ser entendido, ele não é um Zé Dirceu da vida, ele não é um Bolsonaro guerreiro do povo brasileiro. Tudo que ele quer é sair rápido da cadeia e não, enfim, e tocar o resto de vida que ele tem aí da melhor maneira possível. Também não quer perder a liderança dentro do processo daquilo que ele chama de direito. Então, não acho que vocês têm que encarar, primeiro, essa manifestação como se fosse uma manifestação de impeachment. Isso é uma disputa de poder, né? Naturalmente, eu falo pra vocês, aqui é importante pra falar assim, quem quer ir, vá. Se você acha que você tá defendendo o impeachment lá, cara, e, enfim, pessoas vão gritar o impeachment do Lula, vá. Eu acho que é super bacana. Ah, Renan, por que vocês não vão? Muito simples, eu não vou, porque nós somos de um grupo político. E sendo de um grupo político, de maneira clara, você é convidado, vamos, né? Não somos nós a convocar a manifestação. Eu nunca fui, que é uma coisa que a Carla Zambelli era, entrão de manifestação. Tipo, a gente convocava a manifestação e viu um monte de gente que não ajudava a divulgar porcaria nenhuma, bota um caminhão de som lá. Não fomos nós a convocar. Agora eu não falo, não vão. Não, galera, pode ir. Vão, sejam felizes. Eu acho que eu não tenho nada a agregar numa manifestação que não fomos nós a convocar. E que, honestamente, eu não acho que vai dar impeachment. Mas vão, galera que aí vá, seja feliz. Seja feliz, entendeu? Não acho que é o caso, porque não acho que
Muito menos, eu vou colocar aqui pra vocês. Eu quero ficar lutando pela anistia do fulano, beltrano, ciclano. A gente não é peão no jogo de ninguém, né? Se esse aqui é o xadrez e o Bolsonaro é o rei, definitivamente eu não estou afim de ser peão nesse tabuleiro, tá? Então quem quer, vá e bora, entendeu? É isso aí. É isso, entendeu? Agora, o game, vocês precisam entender o game. O game que está sendo posto é um game ligado à prisão do Bolsonaro, possivelmente, muito possivelmente no segundo semestre. E para essa prisão acontecer, e essas são as coisas que eu estou apurando ali no universo do judiciário e no universo da política brasileira, o Xandão vai ter que fazer uma espécie de uma limpa na quantidade de brigas que ele está tendo. O Xandão, ele abriu muitas frentes de batalha. Muitas frentes. E essas frentes de batalha são frentes impopulares e há um entendimento geral de que ele errou, né? Vários despachos da turma dele são despachos que não são exatamente um primor, né? E isso precisa ser dito, né? São despachos até toscos em alguns momentos. E eles sabem que, né, cruza uma linha daqui, cruza uma linha dali, e eu acho que há uma sensação de que eles precisam diminuir o número de brigas, porque ele tem uma grande vitória na cabeça dele, a colocar que a vitória, que é a prisão do Bolsonaro. A prisão do Bolsonaro seria a comprovação da tese deles. Então a tese deles, ela estaria valendo ali, né? Então, talvez brigas envolvendo temas polêmicos na sociedade civil, temas envolvendo internet, acho que esses todos seriam alvos de um recuo dele. Então é um recuo estratégico para concentrar forças na coisa que na cabeça dele mais importa, que seria a prisão do Bolsonaro, porque eu vou tocar a prisão do Bolsonaro e a demonstração de que o Bolsonaro cometeu crimes contra a democracia brasileira. E o ponto é o seguinte: mais do que aquelas pessoas que invadiram, e aqui eu discordo até do Kim. O Kim deu uma entrevista no Metrópolis falando assim, o pessoal que invadiu lá o 8 de janeiro, aquilo não foi uma tentativa de golpe de Estado, né? É diferente na cabeça das pessoas, elas estavam dando um golpe de Estado, sim, tá? Elas achavam que elas iam invadir os prédios públicos, não foi uma mera depredação, elas invadiram os prédios públicos com o intuito dos militares, que elas na cabeça delas estavam ativados, irem lá ocupar e fazer a revolução. Então aquelas pessoas achavam que estavam dando um golpe de Estado, sim, tá? Elas não estavam indo lá depredar. Mas, enfim, acho que essa discussão já tá velha. Ponto é, eu acho que a culpabilização sobre elas e a forma como elas estão sendo penalizadas é diferente do caso do Bolsonaro, que de fato mobilizou agentes privados e públicos, especialmente agentes públicos, para uma tentativa de golpe de Estado, e que você tem várias pegadas dele ali ao longo de todo o processo. Acho que a parte mais grave é a parte de ter tentado realmente convencer os chefes das Forças Armadas, com a anuência de a tentar um decreto golpista ali. Então acho que a situação do Bolsonaro está muito difícil, e a luta dele por uma anistia é a principal luta. Só que olha que situação desesperadora dele. Ele não pode explicar isso publicamente, que ele tá tendo que lutar desesperadamente pela própria pele. Assim, essa situação é um pouco desesperadora. Tipo, preciso que vocês vão à rua, porque ele vai me prender, e vocês precisam me ajudar. Aí fica essa coisa da anistia. Cara, não é sobre a anistia dos caras, é sobre a anistia dele. É sobre a anistia do Jair Bolsonaro, que tá, né, preocupado. E mesmo assim, eu acho que ele nem talvez convocaria a manifestação. O lance todo que botaram ele pra vestir uma camiseta verde e amarela e ficar na situação constrangedora é que ele tá assistindo, tá, pessoas ao redor dele que sempre foram aliados dele, traírem ele. Disse que o Kim Paim, meu querido Kim Paim, tá, fez me citou lá, que eu falei no Twitter que estão traindo o Bolsonaro e que isso é uma guerra interna pra substituir ele, tá? Ele deve ter me xingado, porque ele sempre me xinga. Da minha parte só haverá amor e carinho pro Kim Paim, diferente do Nando Moura. Mas eu posso colocar aqui, talvez ele jogue lá na live, é sim sobre uma substituição do Bolsonaro. É uma traição do Bolsonaro. E assim, o objeto... Porque a discussão na internet se dando sobre o seguinte termo: o Bolsonaro tá deturpando a ideia de um impeachment pra se defender numa anistia. Quem entende os bastidores sabe que não vai ter nem anistia nem impeachment, tá? E é mais fácil ter anistia do que impeachment, porque é mais fácil hoje ter a prisão do Bolsonaro. Esse tema depende de menos fatores para acontecer, tanto a prisão quanto a anistia. Hoje é uma vontade do Xandão, tá? Vontade do Xandão tá aqui. O tema impeachment, o cenário é muito diferente do cenário de 2015 com a Dilma Rousseff. É profundamente diferente, que é um cenário de 10 anos atrás, né, Riso?
Porque o Eduardo Cunha foi eleito presidente da Câmara numa guerra aberta contra a Dilma. Quando o Eduardo Cunha vira presidente da Câmara, ele derrota a Dilma, que queria lançar, acho que é um cara do PT. Sim. A Dilma lança um cara do PT pra disputar com o Cunha, porque ela sabia que ela teria problemas com uma revolta do baixo clero. Cunha derrota ela. E começa uma presença da Câmara fustigando. Ainda antes do meio do ano de 2025, o Cunha já anuncia que ele próprio migrou pra oposição. Que ele, Cunha, era da oposição, ainda que aquela presidência, enfim, ele tentou diferir o CPF do CNPJ, vamos botar ali. Mas na prática, a coisa seria problemática. Não é o caso desse rapaz que tá aí. Esse rapaz que tá aí é um cara do centrão, representante de um fisiologismo ainda mais, desculpa a redundância, ainda mais fisiológico do que o do Cunha. Representante do modo de fazer política mais arcaico que o do Cunha, com uma visão do Brasil muito mais restrita, muito mais estreita que a do Cunha. Esse rapaz que tá aí, ele foi colocado nessa posição junto com o PT. O PT participou ativamente da vitória que aconteceu pra ele. E eu acho que ele tá numa posição que é muito confortável de não comprar um impeachment, mas, e esse é o ponto que é o que eu acho que vai acontecer, ter um protagonismo único. Foi o Chinalha, né? Foi. Então, Arlindo Chinalha, a Dilma colocou ele pra concorrer e ele perdeu do Eduardo Cunha. Esse cara, o Hugo Mota, ele vai ter um protagonismo muito grande com uma agenda independente do governo, entendeu, Riso? E o que eu vou botar aqui, ó? Temperinho. Eu acho que esse Hugo Mota vai andar com alguma coisa ligada à segurança pública. E eu acho que ele vai andar com alguma coisa ligado a... pouquinho, tá? Pouquinho, não muito. Privilégio, alguma coisa levemente reformista do ponto de vista econômico, dado que a economia tá toda alinhada. E ele vai querer soar como uma espécie de uma liderança nacional. Então, isso vocês podem colocar na mesa. E ele não vai fazer isso arrumando briga agora com o PT. Ele vai manter o PT dentro de uma caixinha, que não é nem sangrando, é um governo inexistente. O PT tá fazendo um não governo, um governo completamente perdido. Acho que está decretado o fim do Lula. Eu não acho, eu preciso colocar aqui, porque outras pessoas já decretaram o fim do Lula anteriormente e se deram mal. Mas acho que dá pra decretar. O Lula não tem como se recuperar, não tô falando só de popularidade. O Lula não tem como se recuperar como o símbolo que ele foi até as eleições de 2026. Eu acho que a situação dele simbólica, ela tá se desconstruindo, e essa desconstrução tá acontecendo junto ao eleitorado dele. E por quê? Porque no eleitorado, que é o coração dele, que é menos petismo e mais lulismo, que são as pessoas pobres, ele não trouxe prosperidade material. Essas pessoas achavam que o Lula era um totem de prosperidade material. E eu preciso colocar... Vocês devem ter visto... Várias famílias no Brasil tinham isso, tá? Eu lembro, minha avó é uma mulher católica. Só que como todo brasileiro católico, não todo, uma boa parte, ela é sincrética. Então, assim, ela tinha um Buda na casa dela, que você ficava passando a mão no Buda pra ganhar dinheiro. Você já viu isso, Riso? Todo mundo tem alguém na família que tinha um Buda, que você passava a mão pra... Aí você botava umas moedinhas pra um Buda. Tipo assim, as pessoas misturam... O catolicismo brasileiro às vezes se mistura com o espiritismo. Você pode pegar boa parte do neopentecostalismo, se mistura com a ideia da Umbanda, né? Porque no momento que você fala que você tá enfrentando o encosto da macumba, tal, e eles ficam enfrentando macumba... Ok, você começou a validar a existência das divindades do universo da macumba, né? Eles são demônios, entendi. Mesma coisa que as religiões antigas faziam, que era o processo de demonização das divindades dos outros povos, ou deles próprios e tal. Então, aqui é tudo muito sincrético. Então, um cara... o cara mandou minha mãe, o Leonardo Guerra, falou, não, isso é super comum. E me parece que as pessoas mais pobres, o Buda, que elas passam a mão, né, e dão uma moedinha, é o Lula. Então as pessoas têm o Lula é um avatar de prosperidade. O Lula é como se fosse aqueles deuses que haviam na antiguidade, ligado justamente a se você ficar amando o Lula, você vai ter uma boa colheita, você vai cair leite do céu, não sei o que. Tem aquelas coisas, assim, o Lula seria uma espécie de uma divindade feminina ligada à prosperidade, porque em geral essas divindades são sempre meio que femininas. Ele não é um striker, ele não é um deus do trovão, nada. Ele é uma divindade meio... O Lula é uma figura feminina. A gente precisa entender, o Lula não é um pai da nação. O Lula é uma mãe. O Lula é uma figura feminina. O Lula é uma teta gigante. O Lula é um seio. Onde todo mundo imagina que você tem um grande galão de leite, né? Globo, que ele vai ficar tomando, tá? Ficou muito estranho isso, cara, mas tudo bem. Você entendeu, né? Eu não... Bom, enfim, continua a live aí, vai. Então, o Lula é justamente esse tipo de figura. Então, ele tá tendo essa desconstrução. Eu não acho que haverá como recuperar isso. Ele tá vindo com uma série de medidas ultrapopulistas pra tentar reverter isso. Mas não haverá efeito. O efeito que vai ter disso aí é a inflação. Então, simplesmente não haverá efeito nenhum até lá.